O centenário de Dalcídio Jurandir é uma data simbólica de suma importância, penso eu, porque se trata de um grande brasileiro, né? Não podemos dizer que a importância de Dalcídio está circunscrita ao Pará, porque não está, nem à Amazônia. Dalcídio é um grande brasileiro e um grande escritor latino-americano. Sem dúvida nenhuma, este centenário marca, digamos assim, a convergência de um momento muito importante em que a sociedade, sobretudo a paraense, cria consciência da importância de um autor que está há quase 30 anos fora das grandes editoras nacionais, né? Certamente o fato de a família criar a Fundação Dalcídio Jurandir, que está sediada em Niterói, nos ajuda muito a pensar de forma sistemática a obra e a importância cultural e política desse grande escritor que é Dalcídio Jurandir. É muito importante a gente perceber a obra de Dalcídio Jurandir como uma significativa representação da Amazônia, né? Grandes mestres nos antecederam a observar isso, e eu acho que o grande mesmo, o maior de todos, é Vicente Salles, que percebe isso bem, mas não só, o Câmara Cascudo vai perceber isso bem, né? Quer dizer, como você sabe, a obra amazônica de Dalcídio foi criada em 10 exemplares, 10 volumes, que ele próprio chama de Ciclo do Extremo Norte. Esse Ciclo do Extremo Norte tem uma obra apenas que não tem Alfredo como personagem significativo, que é Marajó. Marajó, Alfredo, ele é retirado de cena, Cachoeira também é retirada de cena, né? Então, se nós formos considerar esta obra como uma obra cíclica, nós vamos perceber que a evolução de Alfredo, desde menino no Marajó até adulto em Belém, passando pelo Baixo Amazonas, em Ribanceira, né, nós vamos perceber que a evolução de Alfredo é também a evolução, se não da Amazônia como um todo, de parte significativa da Amazônia paraense, né, com as suas peculiaridades. Então, o fator denúncia, por exemplo, se você pega um livro como Marajó, infelizmente extremamente atual, porque os problemas do latifúndio perduram ali de forma lancinante, de forma extremamente marcante, né? Quer dizer, nós estamos vendo todo o problema social que o Brasil tem presenciado no campo, e Dalcídio Jurandir já colocava isso, né, em Marajó. Quer dizer, então, se você for perceber, não só em Marajó, mas nos outros livros, Chove, Três Casas e um Rio, Belém do Grão-Pará, né? Quer dizer, a cidade, por exemplo, é muito curioso como ele representa a cidade amazônica, né? Quer dizer, a cidade amazônica que vivia, como diz um grande crítico nacional, Belém não era Belém do Pará, era Belém de Paris, né? Mas a Belém de Paris, ela não vive só dessa questão do discurso ufanista. E Dalcídio vai mostrar muito bem isso em Belém do Grão-Pará, sobretudo, né? As contradições, quer dizer, a vida da periferia, o que vai se aprofundar em Passagens Inocentes, em Primeira Manhã. Quer dizer, o autor, ele vai mostrar os encantos da cidade, digamos assim, europeizada, mas vai representar também a contradição das pessoas que têm que habitar nas periferias da cidade, vivendo nas palafitas, vivendo em condições subhumanas. Então, é como eu disse ainda há pouco, não mostrar para o Brasil esta parte significativa do seu próprio rosto brasileiro é raptar a Amazônia aos brasileiros, que conhecem tão pouco sobre a região. É uma lástima. Ao ler a obra de Dalcídio Jurandir, eu percebi um estilo de escrita muito peculiar. Aqui eu chamo de aconarrativa. O que é essa aconarrativa? Embora seja muito complexo se falar e se classificar a literatura de Dalcídio Jurandir, eu tenho a convicção de que ela é marcada pela forte influência da segunda geração modernista do romance brasileiro. A geração em que a maioria dos postulantes, dos escritores, era de origem marxista. Então, qual era o compromisso? Era
representar o Brasil com as suas mazelas sem perder a qualidade da escrita, a qualidade literária. Não ficar tentado pelo discurso de panfleto. Então, nesta geração que tem grandes escritores, eu considero dois mestres, Graciliano Ramos e Dalcídio Jurandir. Graciliano Ramos é autor daquilo que eu chamo de sede narrativa. Quer dizer, há toda uma semântica, um léxico que é próprio do sertão do Nordeste. Estilo de escrita quase telegráfica, dura, né, curta. Ao contrário, nós temos Dalcídio Jurandir, o autor da aquanarrativa. Quer dizer, os períodos são longos quando isso interessa ao narrador. Há uma semântica das águas amazônicas, das cheias, das chuvas, né? Há todo um discurso em que, por exemplo, se é interessante, a vírgula é eliminada para dar maior fluência a essa força aquática que marca a Amazônia, né? Então é muito curioso, porque a gente que conhece o Marajó sabe que o Marajó tem um período de seca, mas ela é muito pouco nomeada na obra do Dalcídio. Ele enfatiza a questão aquática, e com isso ele acaba fazendo uma literatura singular no Brasil todo, em toda a literatura nacional, né? É interessante que na medida em que Alfredo vai saindo do campo, de Cachoeira, para chegar à cidade, nós vamos perceber que este estilo aquático, esta aquanarrativa, ela vai sendo ampliada com os paralelepípedos de Belém, com a estrada de ferro de Belém, com os trilhos dos bondes, dos elétricos, que eram uma forma marcante da modernidade em Belém do Grão-Pará. Quer dizer, realmente nós temos um autor de uma força descritiva e narrativa muito, muito grande, muito intensa, né? E, mais uma vez, sem esquecer de dar voz àquilo que ele chamava de a criaturada dos pés no chão, ou a aristocracia dos pés no chão, né? Então, Libânia, por exemplo, é uma grande representante em Belém do Grão-Pará deste interiorano que acaba sendo, entre aspas, adotado e virando criado das famílias de classe média, sendo explorado, né? Libânia é uma espécie de gata borralheira cabocla. Ela sequer tem sapatos, chinelos, tamancos para calçar. Ela sequer tem cama ou rede. Ela dorme numa saca de sarrapilheira no quarto do fundo da casa dos Alcântara. Então, são através de elementos sutis que Dalcídio vai fazendo essa narrativa envolvente, trabalhando com o imaginário absolutamente sedutor. Então eu acho que há dois elementos muito importantes que a gente precisa analisar na obra de Dalcídio. São dois símbolos: o caroço de Tucumã, que é a marca do Dalcídio marajoara, do Dalcídio de Cachoeira, e quando ele chega à cidade, já não mais o caroço de Tucumã que ele perdera, mas o gramofone mudo. Quando ele vai visitar o seu padrinho, que é um aviador, um homem que enriquecera com a época da borracha, agora Belém já na decadência, a borracha em decadência, ele vai ficar espantado, porque no passado ele lembrava do gramofone cantando, tocando as músicas, né? Esse refinamento europeu que é o gramofone. E agora ele chega e vê o gramofone mudo, e aquilo o deixa demais marcado. Quer dizer, então o gramofone mudo, de qualquer forma, representa toda essa decadência concentrada das metrópoles da Amazônia, das metrópoles do lado.